Olá, boa noite a todos. Para nós é uma alegria imensa dispormos desse momento de reflexão na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E antes do nosso tema da noite, convido a todos para fazermos a nossa prece de interiorização, de elevação, de auxílio espiritual dos benfeitores amigos, dizendo intimamente a Jesus assim: Senhor da vida, do pão de cada dia, Senhor do lar que temos, da família em que vivemos, do pão que comemos, nós te agradecemos. Espíritos imortais que somos, hoje preso a um corpo de carne temporário, nessa escola chamada Terra, para o aprendizado de amor, de caridade e luz. Felicita-nos com a tua misericórdia, com o teu amparo, e propicia-nos o aprendizado e a vivência na tarefa de luz, que tu nos auxiliaste, que tu nos propiciaste, que tu vivenciou e nos ensinou. Se conosco, agora e sempre, e que assim seja. Então, agradecidos por esses momentos sublimes, o nosso tema da noite de hoje, aqui no Bezerra de Menezes, na nossa casa espírita, é preciso aprender. E dentro da reflexão que fizemos, das pesquisas que fizemos, breves, é verdade, é extremamente importante o conhecimento de tudo que nos seja possível aprender. E não poderia deixar de ser de outra maneira a busca do conhecimento da doutrina espírita, quando o codificador nos convida para a descoberta dessa nova ciência que nos revela a origem, o destino e o relacionamento do mundo corporal com o espiritual. E o interesse de Kardec, como não poderia deixar de ser, começou pelo estudo das manifestações supranormais que eclodiram na América do Norte e na Europa. Foi o ponto de partida do espiritismo codificado. Kardec, incrédulo a princípio, a ponto de escrupularizar em admitir que as mesas giravam no espaço e respondiam questões, ele condicionou a sua aceitação que tivesse a comprovação de que tinham as mesas nervos para sentir e cérebro para pensar. Então, o mestre Lyonês realizou com critério e segurança perseverantes estudos dos fenômenos mediúnicos, força neutra, sob o ponto de vista moral, deduzindo consequências filosóficos religiosas profundas. Enquanto muitos identificavam naquela época nas comunicações um objeto para lhe satisfazer as curiosidades nos salões parisienses, mesas girantes, a argúcia do missionário nelas observa o princípio das leis naturais. Leis naturais que estabelecem o traço de união entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual. E Kardec, estudando os fatos mediúnicos em todos os seus aspectos, concluía pela existência do espírito, sua comunicabilidade conosco através de criatura sensitiva, os médiuns. Assim, pela observação mediúnica, estavam dados os primeiros e definitivos passos para a codificação do Espiritismo, que teria sua publicação em 18 de abril de 1857, a obra básica, o Livro dos Espíritos. Assim, o Espiritismo, como doutrina codificada, nasceu no terceiro quartel do século passado. Sua fenomenologia, no entanto, nasceu com a própria mediunidade, com a própria humanidade.
E aí lembremos de Emmanuel, estudar sempre. E olha o convite que ele nos faz. Se abraçaste da doutrina espírita o roteiro da própria renovação, em toda parte és naturalmente chamado a fixar-lhe os ensinos. Por que da própria renovação? Porque nós somos espíritos encarnados, estamos matriculados numa escola terra e nos emprestaram um corpo para que aqui desenvolvesse todo o potencial que trazemos em germe como filho de Deus que eu somos. Então, a vivência nos convida, Emmanuel. O pensamento geral, erroneamente, tem difundido além das fronteiras do espiritismo, é de que o médium somente é aquele que dá passividade aos desencarnados, oferecendo-lhes a organização medianímica para a transmissão da palavra escrita ou falada. Em verdade, porém, médiums somos todos nós que registramos, consciente ou inconscientemente, ideias e sugestões dos espíritos, externando-as como que se fossem nossas. O aprimoramento moral contribui para que, na condição de médiuns, de receptores da espiritualidade, afinizemos com os princípios elevados. Sintonia. O estudo e a fixação do ensino espírita coloca-nos em condições de mais amplo discernimento da vida, dos homens e dos espíritos. A doutrina espírita possibilita a nossa defesa, a defesa dos médiuns, reguarda-o contra os processos obsessivos, equilibra-o no dia a dia da existência através do conhecimento, do estudo, da lógica, da meditação. O próprio codificador da doutrina espírita faz essa afirmação sobre o estudo em vários capítulos na introdução do Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina. Por exemplo, no capítulo 7, quando ele afirma que o espiritismo é um resultado de uma convicção pessoal, que os sábios, como indivíduos, podem adquirir a abstração feita da sua qualidade de sábio. Então, tu acredita? Não, eu não acredito. Eu sei. Porque eu estudei, porque eu pesquisei, porque eu me convenci na lógica, na coerência, na razão, nos fatos. Por isso sou espírita, porque eu tenho consciência da vida, que Deus é Pai, que Jesus é Filho, é o irmão, é o mestre, é o amigo, é o governador da terra, é o sol eterno de nossas vidas. Pelo estudo, pela lógica, pela coerência, porque na natureza nada dá salto. Nada é inútil na natureza. Então Deus criaria o universo só para a Terra ser habitada? Só nós. O resto é inutilidade. Meditemos. No capítulo 8, o codificador afirma que um estudo da doutrina espírita, tal como se necessita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser realizado com proveito senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções, animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Quer dizer, a pessoa tem que se disponibilizar, tem que querer enfrentar dificuldade, ir em busca do alimento espiritual para o seu desenvolvimento. Mas o que caracteriza um estudo sério, afirma Kardec? É a continuidade que se dá. E Leon Denis, esse extraordinário mentor da doutrina espírita, nos diz no livro Depois da Morte que o estudo é a fonte de eternos e puros gozos. O estudo liberta-nos das preocupações vulgares e faz-nos esquecer as tribulações da vida. Referimos-nos, diz ele, ao livro sério, útil, que instrui, consola, anima, e não o livro frívolo, que diverte e muitas vezes desmoraliza. O bom livro nos conduz pela mão, diz ele, através dos dédalos da história,
guiam-nos para as altas regiões das ciências, das artes, da literatura. Ao contato dessas obras, que constituem o mais precioso dos bens da humanidade, compulsando esses arquivos sagrados dos bens da humanidade, sentimos-nos engrandecer, sentimos-nos satisfeitos por pertencer à raça que produzem tais gênios. Diz ele, saibamos escolher bons livros e habituemo-nos a viver no meio deles, em relação constante com os espíritos elevados. Sintonia. Dirá Emmanuel, boas e más conversações. Quando você escolhe boas ou más conversações, você está definindo as suas companhias espirituais. Se os nossos pensamentos são de qualidade, se as nossas leituras são de qualidade, sempre teremos ao nosso lado benfeitores amigos que, mesmo de longe, estarão nos intuindo, nos auxiliando, nos esclarecendo, nos fortalecendo. Então, o Leon Denis comenta que muitos homens pretendem amar o estudo e comenta que os homens acham que falta tempo. Mas quantos de nós se consagramos noites inteiras aos jogos, a conversações ociosas, às coisas fúteis? E ele conclui, a ciência humana é falível e variável. A natureza não está... A natureza não. A natureza nunca se desmente. Nas horas de incerteza e de desânimos, voltemos-nos para a natureza. O estudo da natureza terrestre eleva e fortifica. Fortifica o pensamento. Mas que dizer das perspectivas celestes? A Terra, frágil e esquife, que voga nos campos da imensidão. Impulsionada pelo sol poderoso, ela foge. Por toda parte ao seu redor o espaço. Por toda parte, belas e profundas, que ninguém pode sondar sem vertigem. Já pensou? E Júpiter? E Saturno? Rodeado por uma faixa luminosa e coroado por 8 luas de ouro. Sóis gigantes de focos multicoloridos, esferas inumeráveis. Nós vos saudamos do fundo do abismo. Então, é pelo estudo, pela reflexão, pela pesquisa, pela análise, que nós vamos entender que para ir a Jesus demanda atitudes específicas na trilha do burilamento espiritual, como sustentar a esperança, reconhecer-se mais humilde, garantir a serenidade na resignação, não exagerar as próprias conveniências, sair de si mesmo, servir aos outros, preservar-se melhor. Nós recebemos e receberemos o alívio prometido por ele, através do encontro com o nosso mundo íntimo, superando o desencanto e o desespero. Pela rendição racional, a paciência e ao erguimento do bem. Quando achamos que a paz que nós supunha que tínhamos, a confiança momentaneamente eclipsada, a alegria, tudo virá com ele. Tudo despertará com ele. Foi ele que afirmou. Bem-aventurado és tu que chora, porque serás consolado. O Evangelho, à luz do Espiritismo, tem aquilo que nós precisamos, que nós procuramos. É um código individual de amor. É a solução para todos os problemas existentes na face da Terra. Na carreira universitária, nós, os educandos, desde a infância, percorremos um longo caminho com diretrizes, com instruções, com mestres. Na instrução humana, usam-se várias técnicas. No Espiritismo, não existe nenhuma dificuldade, nem financeira. Pois até os mesmos, a literatura, os livros são mais baratos, os tempos doutrinários não cobram, são de graça. Mas o que acontece é que muitas vezes que certas almas se vinculam muito bem aos trabalhos práticos do Espiritismo,
admiram sessões e vibram com suas consultas aos espíritos comunicantes. Entretanto, não se associam com seriedade, disposição ao labor que desenvolve o estudo na instituição, comenta o espírito Camilo, através de José Raul Teixeira. Vários de nós, quando aceitamos relutante presenciar algumas reuniões para análise dos temas do Consolador, entregamos-nos sem reação positiva, muitas vezes ao sono traiçoeiro e hipnotizante, que a maioria das vezes expressa o poder deletério, artimanha dos invisíveis, que pretendem manter-nos na ignorância. E nós não nos damos conta disso. Achamos que é o cansaço, achamos que é uma disposição orgânica, e não imaginamos muitas vezes que dentro da própria casa espírita são irmãos nossos que nos acompanham e que não querem o nosso despertar espiritual. Tem interesse que nos mantenhamos nessa condição, sonolentos, ainda não despertado para os graves compromissos assumidos no mundo espiritual. Muitos trabalhadores trabalham em vários departamentos, afirmam se sentir bem, estendem a caridade sem dúvida, trabalham imensamente, mas não fazem a caridade consigo mesmo, pelo desinteresse pelo estudo. E é importante notar que o tempo passa, o tempo de inabordável importância para o crescimento na alma e no planeta. Se, por um lado, encontramos muitos conhecedores das verdades espíritas agindo de modo inconveniente, e o Haroldo é que nos convida a uma reflexão. Tem os bons espíritas e tem os maus espíritas, que conhecem a doutrina e ainda atuam nas faixas da ignorância, sintonizando com as entidades menos felizes, pelo orgulho, pela vaidade, pela cobiça, pela inveja, pelo ciúme, pela arrogância, pelo racismo, pela prepotência. Quanta dor. Então, não podemos ignorar quanto se aturde e se enredam os que jazem na penha do desconhecido. Nunca será demais estudar, diz Camilo, o ilustre mentor amigo do nosso professor José Raul Teixeira. E Joana de Ângeles também nos alerta no livro Convites à Vida. Aprofunda, por tua vez, o pensamento no estudo da revelação kardeciana, reservando algum tempo do dia, a cada semana, ao estudo frequente, a fim de impregnar-te da convicção e da renovação indispensáveis à preservação do patrimônio espiritual, com o qual despertarás além da vida orgânica. Isto é, nós estamos estudando, nós estamos vivendo na Terra, nós estamos trabalhando para regressarmos para a vida verdadeira, que é o mundo espiritual, melhor espiritualmente. Quando deixarmos esse corpo, esse veículo emprestado pela misericórdia infinita, ele não nos pertence, foi os pais que são médios da vida que nos emprestaram, nós, espíritos imortais, temporariamente matriculados na Escola Terra, repetimos, para aprender, para estudar, para evoluir, o Consolador prometido é que nos convida a essas reflexões profundas no dia a dia. E esse chamamento começa a partir de nosso mundo íntimo. O que Kardec nos fala? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela força que ele faz para reverter as suas más inclinações. Então, é um autoburilamento, isso parte pelo conhecimento. Então, a Joana de Ângeles diz, a fim de poder ministrar a lição clarificadora do Espiritismo para a humanidade, Kardec se fez professor para ajudar-nos a estudar e a refletir as sagradas lições do dever da caridade. Olha que espetáculo! O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor, estudou, codificou, analisou, pesquisou e nos ofertou a doutrina espírita codificada. É por isso que Joana de Ângeles
também no seu livro Mestre de Amor, diz textualmente: não te preocupa com o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é chama que passa. A doutrina é a alma que fica. Por quê? Mediunidade todo mundo tem, sempre teve. Mas a moral espírita, a doutrina de Jesus codificada na doutrina espírita, nos propicia nós desenvolvermos o prazer de ser útil, o dever de fazer a caridade, de perdoar como ele nos ensinou, de orar com o coração, com o sentimento, entender por que somos irmãos em Cristo, irmãos em humanidade. São outros os caminhos. Quando descobrimos a doutrina espírita de pão eterno, que os benfeitores amigos não cansam de nos oferecer mais de 450 obras do Chico Xavier, mais de 250 do Raul Teixeira, do Divaldo, inúmeras do José Raul Teixeira, outras tantas de Hernando Guimarães, Herculano Pires, Sueli Calda Schubert, Alberto Almeida, Heloísa Pires. Quantas obras para tratarmos da nossa educação espiritual. A maneira de agir, de pensar, de qualificar, de praticar a caridade, porque é dando que se recebe, é amando que se é amado. Se o outro não ama, o problema é dele, não é nosso. Então, a Joana de Anjos nos convida a essas reflexões profundas. E eu convido a todos vocês que temos a felicidade de nos ver e ouvirem Mestre de Amor, Fenômeno e Doutrina, e descobrirão que a doutrina é mais importante que o fenômeno. Porque se nós nos moralizarmos, se atuarmos dentro da proposta de Jesus, a divindade veio natural, espontânea. Foi Kardec que disse: todo aquele que sente a presença dos espíritos num grau maior ou menor é médium. Mas ele também diz lá no item 154 do Livro dos Médiuns que só assim se denomina aquilo que realmente sente mais. E aqui tem aqueles que não sentem nada, mas não deixam de ser médium. Então, despertemos para a doutrina espírita pelo estudo, pela sagrada missão de nos evangelizarmos, de bebermos a água viva que ninguém nos ofertou até agora. E Emmanuel tem uma mensagem extraordinária, nos convidando sempre à reflexão. Não é fanatismo, é análise. Emmanuel, através do Chico Xavier, desse missionário de Jesus, da mediunidade sacrossanta, ditou ao lápis sagrado de Chico Xavier. Diz ele: lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estarmos alerta em nossos deveres. Em nossos deveres. É um dever. É Emmanuel que está sugerindo. É Emmanuel que nos está convidando. Diz ele: convençamos-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. E ele continua: que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir o bem de todos. Não tem inimigo. O maior inimigo sou eu de mim mesmo. São as minhas atitudes, os meus pensamentos. Raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e negação. Por que é assim? Porque Kardec foi o bom senso reencarnado. Sabe o que é bom senso? Foi o bom senso reencarnado. Lógica, coerência,
vivência cristã evangélica, missionário da luz. Só um espírito de escola que veio nos libertar da escravidão, do vício, do erro, do egoísmo, das paixões que milenarmente nos faz sofrer nos umbrais da terra. Não nos iludamos. Há quantos milênios estamos sofrendo nos umbrais da terra? Indo, voltando e errando. Indo, voltando e errando. Por ainda não ter despertado o amor que o Cristo nos ofereceu. Por ainda não ter entendido, por ainda nós não termos entendido o seu olhar de amor, o seu verbo sublime, as suas atitudes grandiosas e iluminativas, nos convidando a sermos filhos de Deus, nos convidando a sermos irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. Por isso, o convite. Estudemos a doutrina espírita para poder compreender e amar Jesus. Não nos iludamos, não tem outro caminho. Para compreender e amar Jesus, o caminho é Kardec. Este é o sol que nos iluminará, que nos propiciará com Jesus a sermos gente que gosta de gente, a ser realmente espírito de amor, viver o espírito da paz, porque a guerra começa em casa, na sociedade, na comunidade, para depois explodir lá fora. Oremos agora, vivamos agora a paz que o Cristo nos oferece, para que ela de dentro de nós possa refletir no outro lá fora e realmente ser uma terra, no futuro próximo, de regeneração, de espíritos que queiram viver a paz, que queiram viver a ternura, a compaixão, o perdão, a gratidão. Que Ele nos abençoe, hoje, amanhã e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, com a proteção e o amparo do Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante e a luz da Virgem Mãe. Que assim seja. Obrigado a todos e muita paz.